pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar início aqui hoje à nossa aula de centro cirúrgico, né? Ontem eu pedi a vocês que lessem da página 1 à página 10, né? Que qualquer dúvida estaria disponível para poder estar tirando elas. Então, nós vamos começar a falar sobre a cirurgia em si, né? A palavra cirurgia, ela é denominada do grego, tá? E é um procedimento onde deve ser feito por pessoas capacitadas, né? Ou seja, por médicos, né? Médicos cirurgiões. Os médicos fazem a faculdade de medicina e fazem a chamada residência em cirurgia. Nós temos diversos tipos de cirurgia. Cirurgiões cardíacos, cirurgiões ortopédicos, cirurgiões, neurocirurgiões, enfim, são diversos profissionais que atuam nessa área, tá? Aí na apostila eu coloquei um pouquinho da história das cirurgias para vocês entenderem, né? Mas foi com Aristóteles, né, que é considerado aí o pai da medicina aqui. Ele era um cara muito observador, eu quero dar ênfase a isso, né? A enfermagem já atuava, né, no centro cirúrgico, mas ele que fez algumas observações para que as cirurgias obteve sucessos, né? Não tivesse grandes índices de infecção. Então foi através dele. Eu resumi aí, fiz um breve resumo da história da cirurgia, mas para conhecimento mesmo. E falando de fato sobre essa área do hospital, né, sobre o centro cirúrgico. O que é o centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico, ele é uma área do hospital, assim como nós temos a área da internação, da emergência, né, dos laboratórios, nós temos a área do centro cirúrgico. Ele é uma área que tem que ser uma área mais reservada dentro do hospital, tem que ser construída, quando vai se construir um hospital, tem que se pensar para que seja um local de menos fluxo de pessoas transitando ali, porque tem que ser uma área muito limpa pela questão das infecções, né? Então tem que ser uma área bem restrita, aonde só vai ter acesso, né, os profissionais capacitados para trabalharem lá dentro e o paciente de fato, né? Mas o centro cirúrgico, ele é dividido em várias repartições, né? Ele tem a recepção, onde recebe o paciente, né? Ele tem a salinha de espera. Muitos, eu tô falando que tem, mas não é via de regra. Pode ou não ter, tá? Algum hospital não tem essa salinha de espera, mas pode ter uma sala de espera, pode ter um vestiário, tem que ter um vestiário, uma copa, uma sala de estar para os médicos, né, para toda a equipe poder estar descansando, e de fato a sala cirúrgica, né, um almoxerifado, uma farmácia, deixa eu pensar aqui, o que mais tem que ter lá? Um almoxerifado, uma farmácia, já falei. Lavabos, né, que são os lavatórios grandes, tem que ter lá também, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada área em específico. Então, a gente já sabe que tem que ser uma área mais reservada, né? A recepção do centro cirúrgico, ela é o local onde vai ficar cadeiras de roda, maca, né, onde vai se receber o paciente para cirurgia, né? Aí nós temos também a salinha de espera, eu já falei dela, que é onde os familiares podem ficar ali aguardando notícias, né? A copa, a sala de descanso dos profissionais, é uma área que não precisa ser tão, como que eu vou te dizer? As pessoas não precisam fazer asepsia para entrar nela, diferente da sala de cirurgia, tá? Nós temos que ter um vestiário. Sobre o vestiário, o que é importante nesse vestiário? Que ele seja dividido em feminino e masculino para a equipe, tá? Que ele contenha vaso sanitário, né, completo, que ele tenha um chuveiro para os profissionais antes ou após, né, tomarem banho e vestir sua roupa. Ele tem que ter um armário com chave, né, para que as pessoas possam guardar os seus pertences, porque não pode entrar no centro cirúrgico com bolsa, chave, celular. Até entra,
né? Mas não é recomendado. Não pode entrar com bolsa, não pode entrar com caderno, não pode entrar com absolutamente nada. Só pode entrar, tem que tirar os adornos, brinco, cordão, pulseira, anel. Nada pode entrar ali dentro, tá? É um local que tem que ser extremamente vigiado, extremamente, como que eu posso dizer para vocês? Limpo, tem que ter um cuidado com a infecção muito grande, né? E os adornos, os nossos pertences pode levar essa infecção para o paciente, para dentro do centro cirúrgico. Isso é muito grave, uma vez que ali a pessoa está sendo aberta, né? Então ela está muito exposta. Então, esse vestiário é onde o primeiro lugar que a pessoa vai passar para colocar aquela roupinha que todo mundo já deve ter visto, uma roupinha verde, outra é azul, enfim, isso varia de instituição para instituição. Sobre a estrutura do centro cirúrgico, gente, como que deve ser um centro cirúrgico? Um centro cirúrgico ele deve ser um lugar muito limpo, né, como todo hospital, mas que merece uma atenção redobrada, né, lá dentro. O piso do centro cirúrgico tem que ser um piso antiderrapante, mas não pode ser um piso que acumule sujidade. Ele não pode ter esses rejuntezinhos, tem que ser bem fininho, ele tem que ser de fácil limpeza, tem que ser um piso muito resistente, porque ele vai estar diretamente em contato com produtos químicos para limpeza, né? A sala cirúrgica, quem tiver a oportunidade de entrar e conhecer, vão ver que elas não têm aqueles canteados da parede, são todos arredondados, assim se determina, fazendo esse arredondamento. Por quê? Coisa canteada, né, que fazem essa ponta, é difícil para limpar, então ali naquele cantinho pode acumular sujeira. Tá vendo aqui em cima, ó? Isso aqui é uma área canteada, difícil de fazer a limpeza daquele encontro ali. Quando é arredondado, facilmente se faz a limpeza, tá? As paredes têm que ser de cor claras, né? Não pode ter nenhum azul, vermelho, verde, nada que canse o olhar dos profissionais, né? Que faça esse cansaço visual. Então, de preferência, corzinha neutra, né, de limpeza. Então tem que ser uma parede que não pode ter textura, tem que ser uma parede lisa, né, totalmente lisa, para ser fácil a limpeza, tá? Outra coisa que o centro cirúrgico tem que ter uma boa iluminação, mas tem que ter um cuidado com essa iluminação, porque essa iluminação não pode afetar a cor da pele, a cor das coisas, tá? Tem que ser ventilada, né? Ou seja, tem que ter ar condicionado, não pode ter janela para o exterior. Então, geralmente são salas totalmente fechadas com ar condicionado. Esse ar condicionado, existe um fato que as pessoas acham que o centro cirúrgico é muito frio, mas tem que ter cuidado com essa temperatura, porque uma temperatura muito baixa no centro cirúrgico pode causar a hipotermia do paciente, tá? Então, a gente recomenda que seja uma temperatura entre 19 a 21 graus, tá bom? Para ser confortável, tanto para os profissionais que estão trabalhando, quanto para o paciente. Bom, dentro do centro cirúrgico também tem que ter uma farmácia chamada farmácia satélite, né? Porque não se pode ficar entrando e saindo do centro cirúrgico para buscar remédio, para buscar kits de cirurgia, né? Geralmente tem que ter dentro do centro cirúrgico uma farmácia, tá? Professora, mas eu já entrei no centro cirúrgico, não tem isso, não tem aquilo. Eu tenho que falar para vocês aqui a forma correta, a regra, né, o que é imposto. Agora, se tem ou não tem, isso aí é responsabilidade de cada instituição, tá? De cada hospital. Mas o correto é que tenha sim uma farmacinha, né, para que ela possa fornecer os kits, né, os medicamentos, os anestésicos, anestesia peridural, anestesia raquial, né? Então tem que ter uma sala, né, para guardar esses equipamentos, né? Todos os equipamentos do centro cirúrgico ficam armazenados numa sala. Um expurgo, o que é o expurgo? O expurgo é o local de sujeira, é onde vai ser descartado, né, toda a sujeira, todo o material que foi usado dentro da sala cirúrgica, tá? Então, para lá vão
as roupas, os aventais, as roupas dos médicos, né, tudo, e lá é separado o que vai poder ser lavado, desinfetado, esterilizado, do que vai para lixo, né, infectante hospitalar e desprezado, ok? Bom, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que nesse ambiente do centro cirúrgico, né, as salas operatórias, elas tiram, né, tumores, elas tiram às vezes amputam uma parte da pessoa, então ela tem que ter uma salinha que a gente chama de sala anatômica, né, que é onde esses materiais ficam armazenados, essas peças anatômicas ficam armazenadas, ou para tomarem outros fins, ou para o laboratório ter acesso a elas e levar para uma possível biópsia, se for o caso. Tá? Então nós temos que ter, essas peças não podem ficar soltas em qualquer lugar, na recepção, na copa, não. Tudo no centro cirúrgico tem um lugarzinho específico. Bom, pessoal, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre a questão da segurança dentro do centro cirúrgico. Isso é muito sério, muito importante. Né? O centro cirúrgico, ele é um dos locais que mais pode propiciar a infecção de um paciente, né? Por quê? O paciente passa por uma cirurgia, ele fica exposto, então qualquer descuido da equipe, né, dentro do centro cirúrgico pode acarretar uma infecção nesse paciente. Então, isso já está comprovado, tá? Que a maioria das infecções que tem como fundamento, quando iniciadas dentro do centro cirúrgico, é muito mais por descuido de nós profissionais, e quando eu falo nós, eu incluo todo mundo, de enfermeiro, maqueiro, faxineiro, recepcionista, fisioterapeutas, médicos, técnicos de enfermagem, anestesistas, faltou instrumentador. Todo mundo está envolvido nesse processo. Alguém em algum momento deixou de fazer o passo a passo que a gente vai conhecer aqui na nossa aula, tá? Que a gente vai aprender aqui. E aí acabou acarretando uma infecção para esse paciente, do que alguma falha de algum equipamento, tá? Então isso é uma discussão muito séria, a questão da infecção hospitalar. Quem fiscaliza isso, né, tem uma equipe específica no hospital para poder fiscalizar, né, todo o hospital, inclusive o centro cirúrgico. Então, cabe à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar a fiscalização também do centro cirúrgico para minimizar a questão da infecção hospitalar, tá? Uma das principais coisas que a gente tem que fazer no centro cirúrgico é a asepsia das mãos. Aí você vai ver que não é só a lavagem das mãos quem vai entrar na sala cirúrgica, é também a lavagem do antebraço até aqui, ó, o cotovelo, que é de extrema importância. Então, para a segurança nossa e do paciente, né, de toda a equipe, a gente tem que ter todo um cuidado. Os equipamentos, eles têm que ser aterrados, né, a questão de combate ao incêndio, então tem que ter ali dentro, né, esqueci o nome, vermelho, meu Deus, combate ao incêndio, tem que ter. A questão da energia, né, é vital que tenha continuidade no centro cirúrgico. Então, no centro cirúrgico, pensa, a pessoa tá lá numa mesa de cirurgia, dá um pico de luz, cabe energia, e aí? Né, isso é muito perigoso, então tem que ter um gerador no hospital, a energia não pode parar. O gerador no hospital, ele tem que dar conta de alguns setores do hospital que são vital, né, e o centro cirúrgico está nesse protocolo. Então, se acabar a luz, né, precisa assim da UTI, do CTI, do centro cirúrgico serem abastecidos com esses geradores, tá? A iluminação, de novo, eu volto a falar dela com vocês. Tem que ser uma iluminação muito boa, mas tem que ser uma luz que não afete nada, cor, nada do centro cirúrgico, tá? A ventilação, eu já falei dela, que tem que ser, né, com ar-condicionado, que tem que promover aí, né, a aeração, tem que impedir a entrada de partículas, né, mas não pode ser muito frio, porque senão pode causar uma hipotermia, né.
E o sistema de monitorização. O centro cirúrgico é um lugar que a equipe de manutenção tem que estar constantemente fazendo a manutenção preventiva dos equipamentos. Esses equipamentos não podem de forma nenhuma falhar no momento da cirurgia, porque se não tiver outro, olha o tamanho da complicação, olha o tamanho do problema que, né, a equipe de cirurgia vai ter. Então são equipamentos que têm que ser sempre passar por uma manutenção preventiva. Bom, pessoal, até aqui então a gente já sabe o que é uma cirurgia, né, a história da cirurgia, como que tem que ser montado um centro cirúrgico, como que é uma sala, né, estruturalmente, né, para se construir um centro cirúrgico. Mas aí a gente vai falar de alguns equipamentos móveis que nós temos dentro da sala cirúrgica, né? Que equipamentos são esses? Nós temos que ter dentro de uma sala cirúrgica uma mesa cirúrgica, um aparelho de anestesia, um aspirador portátil, bancos giratórios, cadeiras, balde de lixo com pedal, mesas auxiliares, mesa de maio, mesa instrumental cirúrgica, balança de pesagem, compressas de gases, escada, estrados plásticos, coxins, suporte de rampa, suporte de soro, caixa para intubação, caixa plástica, monitor cardíaco, carrinho de medicamento, deixa eu ver, colchões de água para hiper ou hipotermia, manta térmica, tá? E microscópio eletrônico. Isso são um dos equipamentos que nós temos que ter dentro da sala cirúrgica, os equipamentos móveis. Então, esses equipamentos, pessoal, eles são colocados e tirados a depender de cada cirurgia. Então, nem todas as cirurgias vão ser todos os equipamentos, depende da cirurgia. Agora, nós temos alguns equipamentos que eles ficam fixos dentro da sala cirúrgica. O que são esses equipamentos que não são tirados lá? O foco cirúrgico, né, que é um foco grandão, na página 42, eu tô mostrando tudo isso que eu tô falando, tem uma foto lá na página 42 para vocês conhecerem, tá? Um foco auxiliar, um sistema de de gases para oxigênio, ar comprimido, né? Óxido nitroso, nitrogênio, prateleiras, tem que ter lá. Deixa eu ver aqui, só um minuto. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar para vocês da equipe que tem que ter dentro de um centro cirúrgico, né? Para que um centro cirúrgico possa funcionar de forma, né, certa e cumprindo com toda a sua legislação e atendendo de forma satisfatória os pacientes, né? É preciso que algumas pessoas estejam envolvidas nesse processo, tá? De fato, o médico cirurgião é o mais requisitado, sem ele nada acontece, então a presença dele é de extrema importância. Mas ele tem todo um suporte de uma equipe, né? Que vai desde a recepcionista, faxineiro, marqueiro, farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnicos de enfermagem atuando como circulante, instrumentador, um médico cirurgião auxiliar, se for necessário, e o anestesista, né? Dentro da sala do centro cirúrgico vão estar presentes somente algumas pessoas da equipe, né, gente? Senão não pode entrar e sair, eu quero ir lá ver como que a moça lá da recepção, eu quero ir lá ver como é que é a cirurgia. Não pode, tá? Então, assim, só entra na sala cirúrgica quem de fato tem alguma função lá dentro. Por quê? Volta naquela questão da infecção. Se virar um oba-oba, um entra e sai, um horário de visita, aquela coisa toda, vai gerar mais infecção de pessoas. Lembra? Quanto menos circulação de pessoas lá dentro, melhor para o paciente, melhor para a equipe, tá? Então, dentro da sala cirúrgica vão estar o médico cirurgião, o médico auxiliar, se for o caso, né? O anestesista, o instrumentador, o técnico de enfermagem que atua como circulante e o enfermeiro, se for preciso. Nem sempre tem um enfermeiro chefe dentro da sala de cirurgia, tá?
o técnico de enfermagem faz essa função de circulante lá dentro. Na próxima aula, eu vou estar falando para vocês qual é a função de cada um dentro do centro cirúrgico. É igual o que eu posso dar uma semelhança para vocês? É igual uma orquestra. Cada um tem sua função ali dentro, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar pausadamente de cada função dessas pessoas lá dentro, sobre a quantidade de médicos. A depender da cirurgia, vai ter mais de um médico auxiliar, mais de um médico cirurgião, tá ok? Então eu aguardo vocês na próxima aula para a gente estar conversando um pouquinho mais sobre as funções de cada profissional dentro do centro cirúrgico. Até lá!